2 temporadas, 20 episódios, muita história para contar. Falamos de arte, de música, de cultura, de saúde mental. Falamos de tudo aquilo que importa e tudo aquilo que nos faz buscar importância. Falamos de mim, falamos de você, falamos do mundo e da sociedade como um todo. E é claro, na sua última dose de diálogo e inspiração da temporada, eu quero que você se ponha a refletir. Então, assim como no primeiro episódio desta temporada, eu te convido a embarcar no esporte. Portanto, seja muito bem-vindo ao seu último episódio da temporada do Café com Drummond. Ser mulher. Ser mulher pode significar muitas coisas. No contexto do jornalismo, por exemplo, significa ter que se provar várias vezes até encontrar um lugar de destaque. Mas não, a comunicação não é o fio condutor desta conversa. Hoje nós vamos falar de esporte. Não o esporte pelo esporte, mas como ele foi o ponto de virada, a transformação de uma mulher que decidiu fazer a diferença na própria vida e na vida das pessoas ao redor. Hoje eu estou aqui no Café com Drummond com a Yane Marques. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Yane, a gente sempre começa o Café com Drummond dando esse espaço de apresentação, mas não aquela apresentação cronometrada. Olá, eu sou fulana, eu tenho tantos anos e eu trabalho com isso. Eu acho que nós somos muito mais do que um currículo. Então, em essência, eu queria saber quem é a Yane Marques. Vamos lá, 41 anos de história, viu? Eu sou natural de Afogados da Engazeira. Afogado do? Da Engazeira. Afogado da Engazeira, Nordeste? Afogados da Engazeira, sertão do Pajeú, Pernambuco, uma cidade que fica a quase 400 quilômetros de Recife, capital. Nasci lá, morei até meus 11 anos e me mudei para Recife, a família toda. No Recife eu comecei minha história com o esporte, treinando, né? Eu joguei um pouquinho de vôlei na escola, mas não cresci muito, não evoluí. Meu irmão jogava futebol no Náutico, que é um time de futebol lá de Pernambuco, e eu acompanhava os treinos dele. Nessa história de eu acompanhar os treinos dele, eu conheci a piscina. Piscina de 50 metros, raiada de 25, lotada de gente. Imagina, a matuta lá de Afogados da Engazeira, chega na capital e encontra um negócio desse. Fiquei encantada, eu falei, não, eu quero fazer natação. Aí no ano seguinte eu entrei na natação, estava com 12 anos, comecei na escolinha, sem maiores pretensões. Nenhuma, quero ser atleta olímpica, não, isso não era uma coisa que estava ainda na minha cabeça. Mas eu tive uma infância muito ativa, sempre muito ativa. Aquela infância que você brinca na calçada, que você corre, que você sobe em árvore, que você se movimenta o dia todo. E aí comecei a nadar, escolinha 2 vezes na semana, depois passei para todos os dias de tarde, daqui a pouco eu estava nadando todo dia de tarde, até o sábado, terça e quinta de manhã e de tarde. E eu comecei a me envolver numa intensidade que foi orgânico, foi natural, sabe? Foi acontecendo e eu fui me permitindo. Nadei dos meus 12 aos meus 19, nadava peito e medley. E aí, em 2003, eu estava com 19 anos, foi fundada a Federação de Pentatlo lá em Recife. Pentatlo. Acho que é importante a gente explicar o que é o pentatlo, porque muitos agora vão pegar o celular, vão parar de ouvir a entrevista justamente para entender do que se trata. Então, explica pra gente que modalidade é essa. É uma oportunidade muito, muito boa de explicar, porque o pentatlo moderno ele acabou de passar por uma transição, uma mudança. Quando eu competia, era esgrima, espada, natação, 200 metros, piscina, hipismo, cavalo sorteado na hora, obstáculos até 1,20 m, salto, né? Tiro ao alvo, pistola de ar e corrida. A gente começava com a esgrima, nadava, montava e depois a gente soma pontos aqui e dá a largada para as 2 últimas provas, que era a corrida com o tiro. A ordem era sempre a mesma? Isso, sempre essa ordem. E aí depois, no final, a prova de tiro com corrida a gente chama de combinado, é junto. Então, tinha um percurso que eu tinha que percorrer 1 quilômetro e essa volta me levava para uma mesa que tinha a pistola e ali eu atirava, eu tinha que acertar 5 vezes o pretinho do alvo.
Acertou 5 vezes o preto do alvo, sai para correr de novo e fazia isso 3 vezes. Essa prova ela vem mudando. Eu acompanhei algumas mudanças da pistola que era chumbo, passou a laser, a junção do tiro com a corrida, mas mudanças que as modalidades se mantinham as mesmas e mudava ordem, formato, e aí tudo bem. Há uns 3 anos, mais ou menos, começou uma discussão no Comitê Olímpico Internacional para tornar a modalidade um pouco mais atrativa, mais acessível, mais prática, para quem compete, para quem assiste. E aí se propôs uma mudança. E a mudança foi, sai o cavalo, a gente não tem mais o hipismo, e aí entra uma prova de corrida com obstáculo. Então, hoje, o pentatlo é esgrima, natação, tiro, corrida, junto, combinado tiro com corrida, e uma prova de corrida com obstáculo. O atleta tem que percorrer uma distância, se pendura, se equilibra, passa por baixo, passa por cima. É bem interessante. A treinabilidade ficou melhor, ficou mais acessível, e com isso a gente acredita que o pentatlo ele pode ser mais difundido, mais praticado no mundo inteiro. Perfeito. Né? Então essas são as modalidades do pentatlo hoje. E quando você percebeu que você poderia se tornar uma atleta de alto rendimento, talvez ainda não com o interesse de ser uma medalhista olímpica, porque a gente vai subindo degrau por degrau. Isso. Mas em algum momento você percebeu, olha, eu sou melhor que a média e eu posso chegar mais longe. Quais foram os passos que você deu? Você fez isso com o incentivo dos seus familiares? Foi uma jornada solitária? Como foi esse contexto? Não, incentivo 100% da minha família, todo mundo se envolvia, se ajudava, se cotizava para pagar algumas coisas, viagem, competição, treinamento. E aí, assim, quando eu comecei no pentatlo, 2003, eu comecei para conhecer a modalidade. E eu fui muito favorecida pelo contexto histórico, eu acho, sabe? O pentatlo moderno estava recém chegando no Brasil, poucas mulheres praticavam a modalidade. É uma modalidade que ela existe nos Jogos Olímpicos desde 1912, apenas para homens. Mulheres só a partir de Sydney, 2000, então 2000, 2004, 2008, 2012, né? 2016, 20 e 21, que foi Tóquio, e a última Paris, 24. Então são poucas edições olímpicas com a participação das mulheres. E eu comecei em 2003, eu fui convidada. Qual foi a sacada do meu técnico? A pessoa que fundou a federação e que foi meu técnico desde o meu primeiro dia de atleta até meu último dia, em 2016. Ele pegou nadadores, convidou nadadores que já nadavam num nível bom e convidou para viver uma experiência no pentatlo. Fez uma prova de biatlo, tiro e corrida, natação e corrida, e eu participei dessa prova, ganhei a prova e fui experimentar. Eu não sabia nem o que era o pentatlo. Eu achava, por ocasião do convite, não, Iane, está chegando uma modalidade nova aqui em Recife, eu acho que é sua cara. Você tem que fazer esse teste. Pentatlo moderno, pentatlo moderno deve ser nadar, correr, pedalar do triatlo. Sim, que é mais duas. E mais duas. Né? Achando que eu estava arrasando. É o óbvio, né? O natural. E não era, né? E não era. Mas é muito legal, porque a treinabilidade é muito bacana. Você se mata aqui na corrida, daqui a pouco você está na natação, daqui a pouco são sensações diferentes, né? Então essa variação, essa diversidade torna o treino legal, gostoso, mais intenso, demanda mais tempo, mas é muito prazeroso. E aí, assim, comecei no pentatlo 2003. Eu tenho a característica de, eu quero fazer isso aqui e aí eu me dedico 100% a isso aqui. Na natação era desse jeito, sempre fui muito dedicadazinha, não faltavam meus treinos, né? E permiti que as coisas fossem acontecendo na minha vida. Quando eu entrei no pentatlo, da mesma forma. Competi a primeira competição brasileiro e aí fui bem. Tinham poucas mulheres fazendo. Eu nadava muito bem, então fazia muitos pontos na natação e as outras modalidades eu me adaptei. Eu tenho uma história, na época com cavalo, muitos atletas era uma barreirazinha, assim, porque você cai do cavalo e fica com medo, e aí muita gente desistia por conta do cavalo. Mas a minha família é uma família que tinha vaqueiros, então eu tinha contato com cavalo de vaquejada. Meu pai foi locutor de vaquejada. Então, ter este contato, né, não necessariamente com o hipismo, mas com os cavalos nesse contexto familiar, fez toda a diferença para que essa modalidade fosse mais fluida para você? Sem dúvida nenhuma, toda a diferença.
E a partir do momento que você colocou isso como um fio condutor para você e você transformou o esporte num estilo de vida e em algo que você iria dar continuidade e viver disso, a gente entra na barreira do ser mulher. Ser mulher é difícil por muitos fatores e aqui não tem uma intenção de ser vitimista, mas a gente sabe que tem um ponto a ser questionado. E sendo uma mulher nordestina no esporte, tentando ganhar destaque numa modalidade que durante muitos anos foi completamente masculina e só depois de muitos e muitos anos entrou no nosso escopo. Como foi para você essa trajetória? Você sentiu dificuldades? Você teve barreiras, obstáculos? Isis, veja, realmente, né, o contexto histórico ele não é favorável para a mulher pentatleta, né? É uma prova que é essencialmente masculina, com toda essa característica, né, essa rusticidade. Mas eu me encontrei no pentatlo. Eu me encontrei, eu me realizava, eu sempre acordei muito feliz para ir treinar. E eu treinava 100% do que eu podia treinar em cada treino. Eu era aquela atleta que era a primeira a chegar, a última a sair, fazia tudo. E eu fui colhendo os frutos disso. E os frutos e a recompensa foi, os resultados foram melhorando, depois no Campeonato Brasileiro vinha um campeonatozinho sul-americano, depois uma etapa de Copa do Mundo, daqui a pouco eu estava na final da Copa do Mundo. E eu realmente penso isso, que os resultados bons, esse retorno dessa minha dedicação, eles foram uma barreira para o preconceito. Eu acho que isso foi uma coisa natural, né? Não tinha como alguém falar que estava certo, que estava errado, porque é mulher, porque eu estava fazendo uma coisa, conquistando alguns resultados, que os homens não conquistavam. Isso é maravilhoso. Então, sabe, não tinha espaço para esse preconceito. Agora, lógico, nordestina, com esse sotaque, o esporte no Brasil ainda tem né, essa força muito maior, sul, sudeste. E onde eu chegava, o meu sotaque era assunto. Ou então alguma palavrinha que eu falava, tem uma tomada aqui. Tomada, o que é tomada? Tá bom, alguma coisa para eu carregar aqui no meu celular. Então, Iane fala dialeto, eu digo, fala meu dialeto, se quiser me entender, aprenda. Né? E assim, mas tudo bem, sabe? Eu nunca... Não foi uma dor para você? Não foi uma dor, não carrego isso sobre os meus ombros de ter sofrido preconceito. Não fui, de verdade, eu fui minha vida inteira, especialmente por minha equipe técnica, as pessoas que estavam perto de mim ali, eu sempre fui muito respeitada. Respeitada como pessoa, como atleta, como mulher, como nordestina. Na verdade, veja, eu acho que eu achava até massa, assim, quando as pessoas falavam nordestina. Mas como é que você, nordestina, fala, por que não? Como assim? Como se o fato de ser nordestina talvez me desse uma força a menos, né? Mas você, nordestina, lá de Afogado da Engazeira, eu falei, por que não? Estou aqui para provar que é possível. Então, de verdade, eu nunca me apeguei muito. Agora, lógico, né? Muitas coisas. Até hoje, a única medalha no pentatlo moderno de todas as Américas é nossa. A única medalha olímpica é do Brasil, é de uma mulher, né? Então, fatos que foram acontecendo, resultados que foram acontecendo. Antes da Olimpíada, eu estava há mais de 2 anos entre as 10 melhores atletas do mundo, sem sair do top 10 em nenhum momento. Então, são conquistas que eu me sinto representando, sabe, assim, as mulheres. E aí que as mulheres se sintam representadas por Iane atleta, Iane mulher, Iane mãe, Iane esposa, Iane filha. E que tem espaço para tudo, né? A gente se organiza e dá para ir se realizando, né? E essas múltiplas versões constroem a essência do que é ser você, né? Isso. Ser atleta, muitas vezes a gente sabe que é saber que o prazo de validade, se é que dá pra gente chamar assim, do contexto produtivo mesmo, ele é muito mais curto do que em outras tantas profissões. Isso é planejado com antecedência? Você se preparou para este momento de parada? Você pensou nessa transição ou não aconteceu e você foi ver o que ia fazer depois? Eu me preparei tanto no sentido de estipular
um prazo e até quando a gente vai. Eu tinha um acordo com essa equipe técnica que foi minha família e por esse tempo todo eu convivia mais com eles do que com minha família. Falei, a gente vai junto até 2016. De 2016 para frente, eu quero viver novos desafios. E eu tinha uma coisa em mente que era o seguinte, eu não queria que o meu corpo dissesse não dá mais. Esse ponto final na carreira de Anne atleta profissional, eu que pus. Eu falei, eu vou até 2016. Óbvio, em algumas situações acontecem de uma lesão, né? Claro. Algo te tirar, né, desse planejamento. E para o pós-carreira, o que foi que eu fiz? Eu continuei estudando. Eu me formei em Educação Física, eu fui medalhista olímpica e universitária ao mesmo tempo. Eu cheguei de Londres num dia, na outra semana eu estava fazendo prova atrasada na faculdade. Meu Deus. E terminei meu curso, me formei em Educação Física. Depois, em 2016, ainda no finalzinho de 2016, eu estava naquela, eu quero viver novos desafios, novas experiências, eu já estou formada em Educação Física, eu vou treinar atletas jovens, eu vou treinar atletas profissionais, o que eu vou fazer? Algo com esporte. Isso era a única certeza que eu tinha. E aí eu fui convidada para ser secretária executiva de esporte em Recife. E foi muito engraçado, porque eu pensei tudo, menos isso. Você planejou todas as possibilidades, essa não estava na lista. Aí até esse momento da entrevista, as pessoas devem estar pensando, puxa, ela planejou mesmo tudo, mas isso eu não tinha planejado. Eu sou de uma família que a gente não tem a cultura, o hábito de falar de política, de se envolver com política. E você sabe, né, interior política, ela é forte, ela é uma coisa bem quente. E eu fui convidada para me envolver na gestão e, obviamente, né, é um cargo político. E eu topei. Eu falava, eu disse que ia viver novos desafios. Mais novo que esse não tem como. Inovação maior que essa maior não que há. essa não tem. Então não foi isso que eu me propus. Lógico, fui conversar, por ocasião do convite, conversei com o prefeito. Disse, olha, eu vivo esporte há 20 anos. Tecnicamente eu vou conseguir te ajudar. Mas eu não tenho experiência na gestão. Se eu tiver tempo para aprender, o convite está aceito. Ele fez, então, vai dar certo. E aí foi quando eu comecei a me dedicar um pouquinho, né? Eu fiz o curso avançado de gestão esportiva, que é um curso do Instituto Olímpico Brasileiro, um curso muito bom, com aplicabilidade muito bacana, sabe? Um curso prático, que dura 1 ano, bem concorrido. E eu fiz esse curso e fui me municiando, lógico, vivendo, aprendendo, pessoas que estavam ali dispostas a me ensinar a ter paciência, né? E aí depois eu fiz uma pós-graduação em gestão pública e continuo nessa, né, de misturar um pouquinho a minha vida de atleta, a experiência que eu tive com atleta, eu trabalho com esporte, e a parte acadêmica, a ciência, né? Hoje se aplica muita ciência ao esporte, a gestão, governança, boas governanças, práticas de boas governanças. E eu estou fazendo essa mistura inteira para tentar fazer a melhor entrega possível, como hoje nesse desafio que eu vivo na gestão. Então hoje você segue nessa gestão pública como secretária? Eu não estou mais secretária, eu fiquei 8 anos. Uhum. Fiquei dois ciclos, né? Uhum. De 4 anos. E nesse período eu fazia parte da comissão de atletas. O Comitê Olímpico do Brasil tem um grupo de atletas que representam os atletas olímpicos. São atletas eleitos pela comunidade de atletas olímpicos para representá-los, né? E essa comissão de atletas, ela existe desde 2009, eu faço parte dela desde 2012. Eu fiz 2012, fiz 2016, e aí primeiro eu fui membro da comissão, depois eu fui vice-presidente da comissão, e no outro ciclo eu fui presidente dessa comissão. Uma comissão que amadureceu muito, passou a ser respeitada, entender a força, a responsabilidade dessa representatividade por uma imposição de lei. Os atletas nas assembleias do Comitê Olímpico do Brasil e na gestão esportiva do Brasil, as entidades administrativas de esporte no Brasil, os atletas precisam ser 1/3 da representatividade nas assembleias do colegiado. Uhum. Imagine que tem, né, um número de pessoas que votam ali naquela confederação ou no Comitê Olímpico do Brasil. Desses votantes, 1/3 tem que ser de atletas. Então a gente ganhou o direito a voto, voto que decide. Então isso tem muita importância. Então nesse processo, né, de conquista de espaço, a Comissão de Atletas, ela naturalmente amadureceu
né? E passou a ser muito respeitada, ocupar espaços. Eu fazia parte do Conselho de Administração, fazia parte do Comitê de Assessoramento e Planejamento Estratégico, Gestão Ética e Transparente. Então, eu fui aprendendo, circulando ali e, de uma forma inédita, 2024, a Comissão de Atletas falou, está na hora da gente tentar uma representatividade na seleção majoritária que vai ter no Comitê Olímpico do Brasil. E Yane, você vai ser a nossa representação. Aí a minha alma saiu do corpo, voltou, e eu falei, meu Deus, e agora? Porque é uma responsabilidade muito grande. Uou. Muito grande, né? Eu tinha essa consciência. Mas, considerando aquela minha experiência na gestão em Recife, ali na Comissão de Atletas, essas minhas buscas acadêmicas ali também para me municiar disso, com o apoio dos atletas, apoio massivo dos atletas, eu também tenho uma relação muito boa com as confederações, com os presidentes de confederação. Sempre tive e continuo tendo, e eu tenho muito orgulho disso. Falei, então vamos. E aí foi quando o Marco Laporta, que era vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, saiu da função para concorrer e procurou a comissão de atletas para dizer, eu quero compor com vocês. Aí a comissão de atletas fez, nosso nome é Yane. Ele fez, era esse nome que eu queria. Casou certinho. Certinho. Então, a gente fez uma composição, a gente se dá super bem, a gente tem uma história, assim, de muito zelo, de muito cuidado, de muito bem-querer por essa causa, sabe, do esporte, de entender a importância das nossas decisões ali para a história, pessoas que sonham, que têm esperanças, né? A gente lida com isso agora, com esperança, com sonho, né? com possibilidades de medalhas. E aí a gente fez a composição, fizemos uma campanha linda, limpa, sabe? Muito assim, olho no olho. E vencemos. Foi apertado, mas a gente venceu. E assumimos em janeiro de 2025, dia 15, a gente tomou posse. E estamos aí há pouco mais de 8 meses nessa luta, né, nessa entrega, nesse trabalho, mudando muita coisa, trazendo uma gestão moderna, mais jovem, mais, eu digo, chameguenta, né, mais carinhosa, mais próxima de todo mundo, ouvindo muito. Quando eu entrei na gestão, sem saber ser gestora, eu me apoiei nas escutas. Então, eu escutava as pessoas que representavam o esporte do idoso, eu escutava as pessoas que falavam do esporte educacional, eu escutava as pessoas que falavam do esporte de comunidade, de várzea, de iniciação. E tem sido assim, sabe? Hoje no COB, as nossas decisões são pautadas em muitas escutas, sensibilidade, histórias, respeitando cada modalidade, tem uma história, tem um sonho, tem um potencial. E a gente vai juntando tudo, vai ouvindo, vai filtrando e vai dando o nosso jeitinho, que está dando certo. A gente tem uma equipe muito boa, a equipe do Comitê Olímpico é muito preparada, todo mundo é muito apaixonado pela causa. Então, eu estou me realizando. Yane, para quem é leigo, e eu me incluo nessa, é muito difícil entender a ação prática do Comitê Olímpico. Muitas vezes, quando a gente vê a execução de uma Olimpíada, né, ou enfim, de qualquer contexto esportivo, a gente sabe que existem organizações e que elas trabalham para que aquilo aconteça. Mas, de maneira prática, hoje, qual é o seu trabalho? Que tipo de elementos você precisa entregar para que o esporte veja, bom, estamos crescendo, estamos avançando no Brasil? Então, eu vou explicar da seguinte forma. Existe o esporte nos estados, ele é gerido, ele é organizado, controlado pelas federações. Federação Paraense de Esportes Aquáticos, de futebol, de tudo. Existe no estado. A nível de Brasil, são as confederações que cuidam dessas modalidades. Cada confederação cuida da sua modalidade. E acima das confederações, tem o Comitê Olímpico do Brasil. Então, a gente recebe recurso de loterias da Lei Agnello Piva, é um repasse das apostas das loterias, vem para o Comitê Olímpico do Brasil, e a gente tem critérios de repasse desses recursos para as confederações. Cada confederação maneja, gere, administra esse recurso a partir de critérios de mérito, de boas práticas de governança. A gente tem internamente no COB mecanismos
que nos embasam para a gente fazer esse repasse para as confederações. Então, cada confederação recebe o seu valorzinho ali, apresenta projetos para o Comitê Olímpico do Brasil. Olha, a gente tem um trabalho de base aqui, a gente quer aplicar esse X reais aqui. A gente tem esse trabalho de preparação olímpica para X atletas e a gente quer investir tanto aqui. E a gente vai aprovando, construindo isso junto com as confederações, e aí o repasse é feito, e o esporte vai acontecendo dessa forma. A gente também tem nossos recursos privados, vindos de patrocínio, a gente tem parcerias. O que é que o COB realiza hoje? Realização Comitê Olímpico do Brasil. Os Jogos da Juventude, que estão acontecendo em Brasília agora, é um evento para atletas de 15 a 17 anos, seleções esportivas estaduais. Os alunos das escolas de cada estado montam as suas seleções e vão representar o Brasil nos Jogos da Juventude. E a gente realizou pela primeira vez a corrida do time Brasil, que foi esse ano no Rio de Janeiro. A gente juntou mais de 3.000 pessoas e com atletas olímpicos fazendo entrega de kit, atletas olímpicos e medalhistas olímpicos entregando água no percurso. Então foi uma prova muito bacana, foi a primeira edição. Então a gente realiza isso. Fora isso, a gente tem muitas outras coisas. Por exemplo, o Brasil vai ser representado nos Jogos Pan-Americanos, nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. A gente tem ano que vem os Jogos Sul-Americanos na Argentina. Então, o Brasil manda uma delegação. Essa delegação ela é toda montada a partir das federações, resultados e classificações, mas é o Comitê Olímpico do Brasil que assume toda essa estrutura de enviar atleta, de fazer manutenção dos atletas lá, trazer de volta, quem vai, quem vem, quando. Então, todos esses eventos grandes a gente chama de missão. São as missões que o Comitê Olímpico do Brasil faz e manda esses atletas, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, de praia, de inverno, de verão, tudo. Então, a gente não trabalha só nos Jogos Olímpicos, tá? A gente já imaginava que não, mas assim, para além de todo o contexto administrativo também, tem toda uma organização, uma gestão social. E é justamente sobre essa gestão social que eu quero falar no próximo bloco, para que a gente fale sobre esse ponto de transformação que o esporte tem tanta capacidade de trazer para a juventude no nosso país. Portanto, não saia daí, o Café com Drummond volta daqui a pouquinho. É 1 minutinho. Toda vez que eu entro nesse rio, eu me pego pensando na vida. Eu sempre achei que o futuro era algo lá longe. Um dia eu comecei a pensar naquele outro futuro, o que está mais pertinho da gente. O futuro pode estar em cada coisa que ajuda a melhorar nossa vida. É bonito de ver os meninos felizes da vida, o tempo trazendo coisas boas, a vida se iluminando. Sabe que é até bom pensar no futuro como um amanhã, mas é melhor lembrar que ele acontece aqui, no que a gente faz hoje. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Chegou aquele momento do programa que eu adoro, a pausa para o nosso café Santa Clara. Há mais de 65 anos, o Café Santa Clara tem uma rotina com as famílias paraenses. Seja no café da manhã em família, na pausa do trabalho ou no café da tarde, você sabe, tem infinitas possibilidades de se encantar pelo melhor café. Tem cafés tradicionais, cafés especiais, cafés solúveis em cápsulas, cappuccinos e muito mais. Hoje eu tô com o meu café coado por aqui, porque você sabe, qualidade é com a Santa Clara. Café Santa Clara, a diferença é clara.
Já estamos de volta com o seu Café com Drummond, um papo incrível com a Yane Marques. Yane, dando continuidade ao que nós tratávamos no bloco anterior, eu enxergo o esporte como uma ferramenta de transformação social. Só que a gente muitas vezes pensa nessa transformação naquele super caso de superação. E esses grandiosos casos, que são incríveis e maravilhosos, muitas vezes se tornam pouco palpáveis para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade ou famílias que têm uma rotina que não permite pequenas inserções do esporte no dia a dia. E como eles só estão vendo a pontinha do iceberg lá na transformação daquele superatleta, muitas vezes eles não têm o ímpeto de falar, não, eu vou começar um passinho hoje, mais um passinho amanhã. Como atleta, hoje como mãe e como alguém que faz parte de um contexto administrativo que foca no esporte como meio de transformação. O que você diria para essas famílias e como você acha que o esporte pode, de fato, ser uma ferramenta de transformação que não precisa começar de forma tão complexa? Ah, não precisa. Não precisa. As crianças só precisam consumir o esporte de uma forma muito lúdica, muitas vezes. Ali ele já está aprendendo. Eu falo que a criança que aprende que a fila para pegar a bola precisa ser obedecida, quando ele vai no banco e tem uma fila para respeitar, ele vai respeitar a fila. Então é um esporte que educa, que disciplina, que doutrina, que faz dessas pessoas de melhor convívio na sociedade, sabe? A pessoa, para ser atleta, ela tem que aprender a respeitar seus limites, respeitar seu adversário, respeitar as ordens do treinador, respeitar seu espaço, né? Respeitar que hoje você não ganhou e tá tudo bem, né? E assim, são tantas coisas que o esporte ensina, que eu falo que o esporte, esse é um discurso bem falado, né? Que o esporte ele é transversal. Quando você investe no esporte, você investe um pouquinho na educação, você investe como consequência na saúde, você investe como consequência na segurança, na socialização, né? Então, para as famílias que têm a oportunidade de colocar o filho num projeto social, e aí eu já abro um parênteses aqui para dizer o tanto que a gente valoriza projetos sociais Brasil afora, isso me trouxe para aqui. Eu estou aqui em Parauapebas, eu estava em Marabá, visitando projetos sociais, né? E vendo de perto como os projetos sociais eles têm esse impacto positivo na sociedade. Quando um atleta, que você se refere esse, que sai a pontinha do iceberg, que muitas vezes é um atleta herói, né? E que a gente não quer sobreviver de histórias heróicas, a gente quer dar oportunidade para que muitos atletas possam ter a oportunidade de viver isso e chegar lá e fazer essa ponta do iceberg crescer, né? E aí já trago o nosso mote de gestão, né? Juntos por uma nação esportiva. A gente falou muito isso na campanha, a gente fala isso hoje. E a gente está se juntando com entes, com outras mãos, que juntos a gente vai transformar o Brasil numa nação esportiva. E essa missão, ela não é fácil, mas ela é possível, né? A gente quer estar bem na Olimpíada. Todo mundo quer chegar nos Jogos Olímpicos e olhar o Brasil lá no quadro de medalhas entre os 10 melhores. Mas antes da gente estar entre os 10 melhores no quadro de medalhas, antes da gente ser uma nação olímpica, a gente tem que ser uma nação esportiva. Porque uma nação esportiva faz a base da pirâmide de atletas treinando, se envolvendo, se apaixonando, se encantando e se dedicando ao esporte. Essa base, ela cresce. Naturalmente, o topo da pirâmide, que é o esporte de alto rendimento, quando você está vivendo em função do esporte, apenas atleta e, né, dedicação exclusiva, essa ponta da pirâmide, ela cresce também, essa representatividade cresce e as possibilidades de medalha crescem também. Então, entende que é uma consequência, por isso que a gente fala de nação esportiva. Então, os projetos sociais, eles são importantíssimos nesse processo, nessa construção dessa nação esportiva. E a gente tem o desejo de se aproximar dos projetos, né, da forma que for possível, construir um modelo de apoiar esses projetos, de estar perto, de chancelar e fazer isso se pulverizar no Brasil inteiro de uma forma organizada, que a gente possa garimpar alguns talentos. E eu estava falando hoje mais cedo numa conversa, eu tive os meus sonhos como atleta realizados e materializados numa medalha.
em algumas medalhas. Mas eu tenho muita gente perto de mim que treinou junto comigo, que não conseguiram tantas medalhas, mas que da mesma forma tiveram a vida transformada pelo esporte. Isso é uma transformação social. Sim. Porque a minha história de dedicação ao esporte, ela não é só minha, ela é minha, da minha família, dos meus vizinhos que me acompanham. Então você impacta de uma forma muito, sabe, enraizada, assim. Quando a gente fala em transformação social através do esporte, é um pouco disso, né? É uma pessoa que carrega aquilo ali, né, mais intensamente, mas que impacta tanta gente que está em volta e que da mesma forma tem a vida transformada. Então é um poder absurdo de grande e a gente acredita nesse poder, a gente acredita nos projetos sociais, a gente quer estar perto desses projetos e a gente queria muito, né, que devagarzinho, mas andando para frente, a gente se transformasse de verdade numa nação esportiva, porque a gente tem potencial para isso. Total. Né? Qual criança que não gosta de jogar, de brincar de algum esporte? Individual, coletivo, que vai cansar muito, que vai cansar menos, que usa raquete, que usa bola. Então é uma diversidade de mundos, de possibilidades que em alguma dessas... Você vai se encaixar. Você vai se encontrar e vai se encaixar. E eu acho que existe também uma tentativa, e é muito emblemático ver você, que não é uma atleta que veio do esporte tradicional que a gente escuta que o Brasil é o foco, né? O país do futebol. E o futebol é incrível, é maravilhoso, aqui não há uma tentativa de desmerecer, descredibilizar, muito pelo contrário. Mas é muito bom perceber que existem tantas modalidades, que existem tantas possibilidades, porque não é todo mundo que vai ser bom com o esporte que tem bola, gente. E tá tudo bem, né? Tudo bem. E a gente não precisa desacreditar no potencial daquele jovem porque ele não sabe fazer um drible da maneira correta ou ele não sabe definir o que é uma boa defesa, uma boa zaga. Yane, em algum momento você decidiu ser mãe. Não sei se decidiu, se aconteceu por acaso, mas você se tornou mãe. Eu queria saber qual é o impacto da sua história, da sua trajetória no seu maternar hoje, porque eu deduzo, eu imagino que você tente aplicar boas coisas que você aprendeu ao longo desse caminho. Queria que você contasse um pouquinho da Yane mãe pra gente. Mãe de Maia. Maia tem 5 anos. Eu esperei esse momento enquanto atleta. Muitos atletas conseguem, né, ser mãe, continuar treinando e seguir carreira. Eu não me imaginava nessa condição, então me aposentei em 2016 e aí em 2019 Maia nasceu, foi planejada, foi esperada, foi querida. E aí, assim, nasce uma filha, nasce uma mãe, né? Eu nasci mãe em 2019 e eu busco diariamente ensinar para Maia coisas básicas. Por exemplo, um dia ela queria ir para a escola sem farda. Não vai sem farda. A farda, ela é a regra de ir para a escola. Ah, mas hoje eu queria ir sem farda. Eu falei, filha, no dia que você precisar ir sem farda, porque a farda está suja, porque a farda sumiu, eu vou ligar para a sua tia da escola e vou pedir autorização para você ir sem farda e está tudo bem. Mas a regra diz que você tem que ir de farda. Você vai de farda, porque sua farda está aqui. Tá bom. Então, eu acho que ali eu ensinei para ela que a regra existe para ser obedecida. E ela vai obedecer a regra. Então, diariamente é natural, né? Eu tento ser bem maleável e tudo, mas ensinar pelo exemplo também. Ela vê a mãe dela ativa diariamente. Todo dia ela vê que eu vou pro treino, que eu volto pro treino, que eu tô com ela. Ela já faz esporte, ela já faz balé, ela já faz ginástica, ela já faz natação, já fez futsal. Eu quero que ela experimente o máximo de modalidades que ela puder, que eu tiver condições de oferecer e que ela escolha o que ela quer para a vida dela, mas que ela esteja sempre envolvida com o esporte. Ela não precisa ser atleta olímpica. Não sei nem se eu tenho coração para ser mãe de atleta olímpica, a verdade é essa. Acho que você, filha, fica assim mesmo, de boa, só você não ser feliz. Na brincadeira. Na brincadeira, tudo bem, não precisa ir tão longe. Mas ela me dá sinais de que tem uma predisposição assim, sabe? Ela tem uma consciência corporal que às vezes me impressiona. E aí você falava a gente ser o Brasil do futebol, e eu queria aproveitar para dizer que, assim,
Hoje nós somos o Brasil da ginástica também. Ai, somos, e é maravilhoso ter essa representatividade. Nós somos o Brasil do tênis de mesa, nós somos o Brasil da canoagem, nós somos o Brasil de tantas coisas, de tantas modalidades, né? E continuaremos sendo o Brasil do futebol. Eu adoro jogar futebol, eu adoro assistir futebol, eu entendo a força do futebol, mas eu entendo também que tantas outras modalidades têm esse mesmo poder de apaixonar e de transformar, né? Então a gente é assim, um Brasil muito mais plural hoje, quando a gente pensa em modalidades que são praticadas e que a gente está com uma boa representatividade internacionalmente. E é muito importante perceber, nesse seu contexto familiar também, falando da sua filha, o quanto que o esporte pode proporcionar autonomia e autoestima. Mesmo quando não é para ser um atleta olímpico, né? Eu, quando pequena, praticava ginástica rítmica, né? Que na época chamava GRD, era ginástica rítmica desportiva, depois eu acho que virou só GR. E eu amava, eu achava incrível usar a fita. Só que eu era uma criança muito acima do peso, eu sou uma mulher obesa em tratamento, porque a obesidade não tem cura, então eu fiz bariátrica aos 20 anos, tem quase 12 anos de operada e assim, eu entendo o quanto o esporte naquele momento foi fundamental para que eu continuasse a ter autoestima. Tinha uma força familiar extraordinária, porque os meus pais sempre me incentivaram muito. Então, o bullying sofrido na escola, ele foi só um anexo. Ele era uma parte que representava muito, machucava, doía, mas eu tinha outras ferramentas que me permitiam dizer, eu sou maior do que isso. Legal. E o esporte foi muito importante naquele contexto e para mim era um motivo de muito orgulho quando alguém dizia, mas tem um rosto tão bonito, é só praticar um esporte que você emagrece. E eu dizia, mas eu pratico. Era muito bom porque de alguma forma isso me dava um poder de escolha. Sim. Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Kant, que ele diz que liberdade não é fazer aquilo que se quer, é fazer aquilo que não se quer. Porque é quando a gente entende a importância de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando eu não tenho vontade. E vestir a farda para ir para a escola, neste caso, é exatamente isso, né? Nós estamos, infelizmente, criando uma geração muito fragilizada. Uma geração que não está preparada para as frustrações, que não sabe esperar um momento de intervalo de um programa de TV, porque hoje você espera 5 segundos no YouTube e já consegue pular. Então, o imediatismo, queira ou não, traz uma carga emocional muito densa para as nossas crianças e o esporte acaba sendo talvez um oásis ali dentro daquele contexto, pode se transformar nessa ferramenta mesmo de impulso. Eu deduzo que, além do maternar, com toda essa carga positiva que você teve por meio da história, também tem desafios. Afinal, hoje você sendo uma mulher muito ativa também, você viaja o Brasil, o mundo, você dá palestras, participa ativamente dentro do seu trabalho e isso te tira às vezes de casa, isso às vezes te tira do seu contexto familiar, não te torna menos mãe, menos mulher, menos nada. Mas eu queria saber um pouco desse sentimento, o que fica ali dentro de você nesse contexto? Divide meu coração em realização profissional, em coragem, mas em saudade, sabe? Bem dividido sempre. Eu sinto muito a ausência de casa, tenho viajado muito, especialmente nesse primeiro ano, porque é um ano que a gente está dando a nossa cara a essa gestão. Isso demanda tempo, isso demanda ausência de casa. A gente está se apresentando para o esporte internacional, a gente tem uma pretensão de melhorar a nossa representatividade Brasil nas instituições internacionais, né? E isso precisa viajar, se apresentar, conquistar, ganhar a confiança das pessoas. Isso a gente está fazendo muito bem feito. Mas me tira de casa. E está longe do marido, está longe de Maia, está longe da família. Isso realmente é um ponto que eu reflito e eu falo, daqui a pouco ela vai olhar para trás, vai entender e ela vai se orgulhar da mãe dela. Porque é por ela, é por eles também, né?
tô numa profissão que me realiza, assim, que eu fico feliz da vida, acompanhando competições, acompanhando atletas, acompanhando as organizações, as confederações e tanta coisa legal que me apaixona, mas isso me tira do convívio da minha família e não é fácil, né? Realmente não é fácil. Mas olha, eu faço o possível para administrar. Acabou o evento hoje, ou eu vou embora hoje, no final do dia, ou eu vou embora amanhã bem cedinho. E quando eu tô em casa, sabe? Levo pro colégio. Ah, tem uma reunião agora, consigo, tá acabando, dá tempo, me espera que eu levo. E levo para os esportes. E final de semana a gente sai e brinca. E assim, eu tô conseguindo equilibrar, né? E fazer ela entender. Perguntaram para ela outro dia onde era que eu trabalho. Onde é que sua mãe trabalha? Ela disse, no avião. Uma ótima definição. Também, né? Também. Mas ela já está entendendo que a mãe dela trabalha com esporte. Quando passa alguma coisa assim de esporte bem legal na TV, ela fala, minha mãe trabalha aí. Então ela já está entendendo que eu trabalho com os esportes, trabalho com os atletas, trabalho com isso que ela também gosta, né? E que ela é incentivada e motivada a consumir. Então, 5 anos, muito pequenininha, mas numa linguagem que ela entende. Eu tenho conversado muito, a gente conversa muito. E sinto muita falta. O tempo que eu estou perdendo com ela não volta, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Não sabe? tenha dúvidas, eu tenho certeza que vai. E essa é a primeira geração, Yane, que vem com o QI abaixo da geração anterior, né? Existem pesquisas que falam que a cada nova geração a gente vinha um pouquinho mais inteligente. E essa geração de agora chega com um QI mais baixo. Isso tem muitos motivos, muitos, e impacta também muitas áreas, dentre elas a saúde mental. Somos a geração da ansiedade, somos a geração da depressão, estamos num mês de conscientização disso. E eu queria, já caminhando para o encerramento do nosso papo, que você me falasse sobre como é que você fez ao longo da sua trajetória e hoje, como mãe, você faz para que saúde mental também seja um ponto focal na vida da sua filha, na sua vida, porque não é uma rotina fácil de ser administrada. Mulher, mãe, esposa e profissional e tantas outras coisas. Como é que você cuida daqui e daqui sem deixar a peteca cair, sabendo que você precisa ter um lugar de protagonismo na sua existência? Olha, eu acho que a minha vida dedicada ao esporte me ensinou muito, sabe? A essa lida. Eu sempre valorizei muito. Eu sempre me preocupei em estar bem psicologicamente e mentalmente. Quando eu comecei a competir e a ascender assim, de resultados e começar a viajar para competir, eu busquei acompanhamento com a psicóloga, que eu faço acompanhamento até hoje. Desde quando eu era atleta, lá 2000 e pouquinho, 2005, 2006. Devido à importância que eu sempre dei a isso. E eu tinha muito claro para mim, eu vou estar bem fisicamente na prova. Isso eu garanto, porque o que tiver que ser feito, vai ser feito. Eu gostava de chegar na prova, eu fui uma atleta que sempre gostei mais de treinar do que competir. Isso é interessante, porque treinar bem me fazia chegar na prova e a sensação de eu fiz tudo o que eu tinha que ter feito até aqui, agora é reproduzir. Eu sabia que eu ia chegar bem fisicamente, mas eu precisava estar bem, estar forte para suportar tudo que aquilo ali ia exigir de mim, de pressão, de colocar em prática o que foi treinado e tal. Pensando num contexto familiar, né, como você fala, eu tenho essa preocupação, mas eu também tenho muita clareza de que esse é o momento que eu estou vivendo e que eu estou conseguindo equilibrar, fazendo todo o esforço do mundo. Então, a minha sensação é que, tudo bem, eu estou um pouco ausente, mas o que tem que ser feito para eu estar presente, eu estou fazendo, sabe? Eu não tenho como fazer mais. Então, tá tudo bem,
né? E vai ser assim. Tem épocas que está um pouco mais intenso, tem épocas que está um pouco mais calmo. Então, tenho programado sempre encontros, viagens com a família, viagem para perto, mas que a gente se conecte cada vez mais, sabe? Que a gente esteja muito junto, sempre muito próximo. E a gente é assim, a minha família é assim, a gente é todo mundo muito grudado. E eu tenho alimentado isso na minha rotina com Maia, com Renato, que é meu esposo. E tá dando certo. Tem dias que a gente fica com um pouquinho mais de saudade, tem dia que a gente fica com um pouquinho menos, mas a gente vai administrando. E eu acho que essa coisa de organização, de entender que nesse momento é isso que a gente tem, esse é o máximo que eu posso fazer, então tá beleza. Na próxima, a gente, né, vai ajustando o que tiver que ser ajustado. Então eu fico muito tranquila, sabe? Eu sinto saudade. Sinto falta de casa, Mas tá sendo tão bacana essa experiência, sabe? Eu sou uma vice-presidente que me propus a ser participativa, colaborativa, presente, envolvida demais em tudo, né? E eu tô, é como diz, né? Nunca queira tanto uma coisa que você pode conseguir. Eu queria muito viver isso, né? E estou tendo a oportunidade de viver e ter a chance de dosar, de equilibrar dentro das possibilidades palpáveis, né? Pezinho no chão, mas com muita tranquilidade, seguindo e me realizando profissionalmente, na minha família, pessoalmente. Está dando para viver bem em tudo. Nunca queira tanto algo que você pode conseguir. Eu amei essa frase. E eu acho que é isso. Se a gente entende o poder das nossas palavras, das nossas ações e do nosso impulso por fazer a diferença, a gente chega lá, né? O impossível, isso. Como diz a música, é só uma questão de opinião. Yane, eu quero agradecer a sua serenidade, a sua generosidade. Eu ficaria aqui horas conversando contigo. Eu tenho certeza que, a partir de agora, os nossos telespectadores, eles vão conseguir colocar ações práticas dentro da vida, seja em casa, incentivando o filho a experimentar uma atividade, que seja começando na rua, brincando, isso. Saindo ali da frente da tela para experimentar uma coisa nova, ter um contato com a natureza, ou a partir da sua força. Essa resiliência de perceber que tá tudo bem, às vezes não estar tudo sob controle, porque são momentos. Sim. E é importante ter sempre essa previsibilidade, não que você vá ter controle sobre tudo, mas você se planejou para isso. E até onde você tem o controle, você vai. Dali para frente é obra de Deus e a gente espera o que vai acontecer. Exato. Eu te agradeço, espero que a sua trajetória agora nessa gestão seja extraordinária, que você alcance tudo aquilo que você vem planejando, porque eu tenho certeza que com a sua dedicação e com a competência que você já demonstrou para o nosso país, isso vai ser só uma questão de tempo. Oh, foi bacana demais, obrigada. Adorei te conhecer, adorei participar com você hoje e eu te desejo tudo de bom, muito sucesso e que a gente se encontre mais vezes. Não tenha dúvidas, amanhã às 6 da manhã certamente. Opa, correremos. E você que está aí do outro lado, não acabou o Café com Drummond não, viu? Tem um terceiro bloco com aquele quadro especial que eu sei que você ama, portanto não saia daí, daqui a pouco eu tô de volta. Toda vez que eu entro nesse rio, eu me pego pensando na vida. Eu sempre achei que o futuro era algo lá longe. Um dia eu comecei a pensar naquele outro futuro, o que está mais pertinho da gente. O futuro pode estar em cada coisa que ajuda a melhorar nossa vida. É bonito de ver os meninos felizes da vida, o tempo trazendo coisas boas, a vida se iluminando. Sabe que é até bom pensar no futuro como um amanhã, mas é melhor lembrar que ele acontece aqui, no que a gente faz hoje. Desde menino
menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá pra carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos e que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Já estamos de volta com o seu Café com Drummond e você sabe que chegou aquele momento especial, falar de energia. Há 13 anos, a Equatorial vem iluminando caminhos por todo o Pará, mostrando que o futuro começa nas pequenas mudanças que transformam a vida das pessoas todos os dias. Com Luz para Todos, leva energia para comunidades que viviam sem luz. Com o E Mais Geladeira, troca equipamentos antigos por novos, ajudando famílias a reduzir o consumo de energia. E também cuida do planeta, reduzindo a emissão de CO2. Sabe como? Desativando usinas a diesel e ligando cidades ao sistema interligado nacional. Tem também a Clara, a assistente virtual que aproxima pessoas e facilita o atendimento. E o Mais Energia Pará, com obras e desenvolvimento que impulsionam o Estado. Tudo isso porque o futuro se constrói agora, junto com você. Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. A toda hora, Equatorial. Eu pensei em 1000 formas de encerrar o último episódio da segunda temporada do Café com Drummond. E é claro, ao fazer uma análise sobre tudo o que fizemos até aqui, me dei conta de que eu, Isis, nunca participei de uma energia para crescer. Portanto, eu me permiti trazer a dica e o insight de hoje. Afinal, quando a gente ilumina as ideias, o caminho para a realização se torna muito mais próspero e positivo. Eu poderia trazer uma fórmula, dizer para você que o segredo da vida está em fazer algo num plano específico. Mas, na verdade, ao longo da vida eu percebi que a realização acontece na jornada, no trajeto. Principalmente quando obstáculos não programados surgem, porque é aí que a nossa criatividade é colocada à prova. De alguma maneira, quando construímos uma relação de afeto com os problemas, nós passamos a pensar na solução de uma maneira mais inteligente. Nós devemos aprender a amar o problema, não porque ele vai fazer parte constante da nossa vida, mas porque ele é cíclico. Um vem, outro vai. Um é resolvido e ao longo do tempo você percebe que ele nem era tão grande assim. Aquele que nasceu sutil vai ganhando corpo. Muitos deles não serão solucionados da maneira que você gostaria. Às vezes a gente tem que lidar com a dor da perda, da saudade, da mudança de rota. Mas uma certeza eu tenho: independente da gravidade da situação, existe uma solução. Ainda que ela não pareça palpável, tem luz. E essa luz é o que deve te guiar daqui para frente. Ao escolher fazer bem feito com os elementos que você tem agora, você desenha o resultado que é seu por direito e merecimento. Ao invés de pensar por que a vida é difícil assim, por que o colega ao lado consegue coisas com mais facilidade do que eu, pense o que eu posso fazer com o que eu tenho agora para mudar aquilo que me incomoda. De que maneira eu posso transformar um pouquinho o meu dia para que o meu ano seguinte seja transformado na íntegra. O tempo vai passar, independente dos passos que você der. Portanto, no dia de hoje, o Energia para Crescer quer te dar uma dica. Caminhe, dê os passos, sempre em direção à luz, porque na hora certa as coisas acontecem. Essa é a minha dica da temporada. Essa é a minha dica do último episódio. Eu te espero, quem sabe, para uma próxima temporada. Só não se esqueça, ao sair do ambiente, apague a luz.
Café com Drummond, patrocínio Equatorial. Por você hoje, pelo futuro, todo dia. E Café Santa Clara. A diferença é clara.